Escrita em 1949, o livro 1984 de George Orwell é um dos trabalhos mais importantes e influentes do autor, e ele é amplamente lido e estudado em escolas e universidades do mundo todo. Desde a sua publicação, o livro tem sido traduzido para inúmeros idiomas e vendido milhões de cópias. Ele continua sendo considerado como um clássico da literatura mundial e é frequentemente citado como uma profecia precisa do estado totalitário da vigilância constante. Qual a história do livro? O livro conta a história de um futuro distópico no qual a sociedade é governada por um partido único, liderado por um líder misterioso conhecido como Grande Irmão. O protagonista, Wilson Smith, é um membro da burocracia do partido que se torna cada vez mais descontente com a opressão e a vigilância constante a que é submetido. A história é uma sátira da sociedade totalitária e do Estado policial. Orwell descreve uma sociedade na qual a privacidade e a liberdade individual são completamente destruídas e onde a verdade é constantemente manipulada pelo governo. O livro é considerado como uma crítica ao comunismo e também um alerta para os perigos de líderes absolutos e governos ditatoriais. Ele também fala sobre a vigilância constante e a manipulação da informação, temas que ainda são relevantes hoje em dia. O livro também oferece uma reflexão profunda sobre temas como a verdade, a liberdade, a privacidade e a vigilância. Ele mostra como esses valores podem ser subvertidos e manipulados por um governo totalitário e como essa subversão pode ter consequências devastadoras. 1984 é uma obra-prima da literatura mundial que deve ser lida e debatida. Crítica do livro. Uma crítica é que o livro pode ser considerado como uma apologia ao capitalismo e ao sistema capitalista, o que é considerado uma visão reducionista e simplista. Alguns argumentam que o livro não oferece uma análise mais profunda das circunstâncias históricas e políticas que levaram ao surgimento do comunismo e do Estado totalitário. Alguns argumentam que o livro pode ser visto como uma crítica excessivamente pesada e desproporcional ao comunismo, sem considerar as suas intenções originais e suas possíveis contribuições positivas para a sociedade. Outra crítica é que o livro pode ser visto como datado, uma vez que foi escrito durante a Guerra Fria e pode não ser tão relevante para as sociedades atuais e suas preocupações. Alguns argumentam que o livro não considera as mudanças na tecnologia e nas estruturas políticas e sociais que ocorreram desde então. É importante lembrar que 1984 é uma obra literária e, como tal, pode ser interpretada de diferentes formas e pode gerar opiniões diversas. No entanto, é uma obra de grande importância e que continua sendo relevante e atual até hoje e que deve ser lida e debatida. O que posso aprender com o livro? O livro 1984 de George Orwell oferece uma série de lições e reflexões importantes sobre a sociedade e a política. Algumas das principais lições que podemos aprender com o livro incluem os perigos do totalitarismo do Estado policial. O livro mostra como um governo totalitário pode subverter os valores fundamentais da sociedade, como a privacidade, a liberdade e a verdade. Ele é um alerta sobre os perigos de líderes absolutos e governos ditatoriais. A importância da privacidade e da liberdade. O livro mostra como a vigilância constante e a manipulação da informação podem destruir a privacidade e a liberdade individual. Ele é um reflexo sobre a importância da privacidade e da liberdade para uma sociedade livre e saudável. A manipulação da verdade. O livro mostra como a verdade pode ser manipulada para controlar a sociedade e como isso pode ter consequências devastadoras. Ele é uma reflexão sobre a importância da verdade e da informação precisa para uma sociedade livre e justa. O poder da resistência. O livro mostra como o indivíduo pode resistir ao sistema opressivo e como a resistência pode ser uma força poderosa para a mudança. Ele é uma reflexão sobre o poder do indivíduo e sobre a importância da luta pela liberdade e justiça. Reflexão sobre o papel do líder e do Estado. O livro mostra como um líder pode se tornar absoluto e como isso pode levar a um Estado totalitário e opressor. Ele é uma reflexão sobre o papel do líder e do Estado na sociedade e como é importante ter um sistema de controle de poder para evitar a tirania e a opressão. A natureza humana e a necessidade de se adaptar.
O livro mostra como as pessoas se adaptam e se conformam com as condições impostas pelo governo, mesmo quando essas condições são opressivas e injustas. Ele é uma reflexão sobre a natureza humana e como as pessoas podem ser facilmente manipuladas e controladas. O papel da tecnologia no controle da sociedade. O livro mostra como a tecnologia pode ser usada para controlar e vigiar a sociedade. Ele é uma reflexão sobre o papel da tecnologia na sociedade e sobre os riscos de seu uso excessivo e impróprio. 1984 é um livro rico em ensinamentos e reflexões importantes sobre a sociedade e a política, e continua sendo relevante e atual até hoje. A leitura desse livro pode ser uma oportunidade para desenvolver habilidades críticas e pensamento reflexivo, e para entender melhor os desafios políticos e sociais enfrentados pela sociedade atual. Como é a leitura do livro? A leitura do livro 1984, de George Orwell, pode ser considerada intensa e desafiadora, devido à sua temática e estilo de escrita. O livro é uma distopia que descreve um futuro opressivo e controlado por um governo totalitário, e pode ser difícil de digerir devido à sua natureza pessimista e sombria. Muitas pessoas consideram a leitura do livro como uma experiência enriquecedora e gratificante, pois ele oferece uma reflexão profunda sobre questões importantes, como liberdade, verdade, privacidade e poder. Além disso, a história é bem construída e envolve o leitor, e os personagens são complexos e interessantes. Se você se interessou por esse livro, colocamos os links da Amazon na descrição do vídeo e comentário fixado. Garanta já o seu!